Está enfermo algum entre vós? Mande chamar os presbíteros da igreja, e estes rezem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Reverendíssimo Padre Silvano Zanot, reverendíssimos padres aqui presentes, Padre Domingos Sávio, Padre Fábio, reverendíssimas irmãs que estão aqui presentes, as madres que estiverem aqui presentes, do Instituto Imaculado Coração de Maria e São Miguel Arcanjo, prezados paraninfos deste dia, e prezados fiéis, devotos do Senhor bom Jesus. Está enfermo algum entre vós? Mande chamar os presbíteros da igreja. Hoje nós vamos refletir sobre um desses sacramentos que estamos meditando durante esta novena. Esses sacramentos que são uma instituição, cada um deles é, de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor que fez isso como um detalhe do seu amor, da sua providência, um modo dele estar presente desde que nós nascemos até o dia que nós chegamos para nos despedirmos deste mundo. Jesus criou os sacramentos para estar conosco. Como nós devemos amar os sacramentos, como nós devemos agradecer a nosso Senhor pelos sacramentos. Os sacramentos Jesus fez para nós. E hoje nós meditamos sobre esse sacramento da unção dos enfermos. Jesus o instituiu, nós vemos uma insinuação desse sacramento da unção dos enfermos, quando, por exemplo, São Marcos fala que Jesus enviou os discípulos, aqueles 72 discípulos, e eles partiram e pregavam e exortando as pessoas que fizessem penitência. Eles expulsavam os demônios, e diz São Marcos, eles ungiam com óleo os enfermos, muitos enfermos, e eles eram curados. Essa unção dos enfermos a gente esquece, mas elas são, vamos depois dizer as condições, elas são para pedir a Deus a cura. Nós acabamos também de ouvir São Tiago dizer, está enfermo um entre vós? Algum? Chame, ou os presbíteros, que unja com óleo em nome do Senhor. E ele afirma dizendo que se salvará e serão perdoados os pecados. Aí apareceu a figura de São Tiago, o menor, chamado irmão do Senhor, que promulga este sacramento, com essa leitura que nós acabamos de ouvir, com esse trecho que nós acabamos de anunciar. São Tiago dizia, está enfermo algum entre vós? Chame os presbíteros da igreja, e estes rezem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o enfermo e o aliviará. E aí nós insistimos muito nesse detalhe, que a unção dos enfermos também realiza, que é um fruto da unção dos enfermos. Se o enfermo tiver cometido pecado, o pecado lhe será perdoado. Que também veremos, se Deus permitir, as condições disso. Aqui, nesses trechos, aparecem
os detalhes de como Jesus instituiu esse sacramento e como a unção dos enfermos é um sacramento. Primeiramente, é um sacramento para os enfermos. Um enfermo tal que nem pode vir à igreja. E por isso, São Tiago diz, está enfermo um entre vós, chame o presbítero. Quer dizer, é o presbítero que tem que ir. Se bem que, nos nossos dias modernos, nós podemos muito bem trazer um enfermo, o padre fazer a unção dos enfermos na igreja. Porque nós temos muitas condições, muitos modos de trazer um enfermo até onde está o padre, em lugar da gente chamar um padre para ir até... Mas o costume é que o padre vá até a família. Mas também a família poderia trazer o seu membro enfermo até o padre. Esse sacramento é para os doentes, para os enfermos. O sinal sensível é a unção. A forma são as palavras que o padre usa. Nós temos aquela forma tradicional que nós usamos muito. Mas também existe a forma atual que é usada. E existem os efeitos espirituais, perdão, e também os efeitos corporais, o alívio e a cura. Quando eu era padre jovem, lembro que uma pessoa chamou para que eu fosse atender, gente assim super conhecida, gente que praticava religião, gente de fé. Quando eu cheguei ali, a pessoa estava toda agonizando, parece que estava preocupada. Eu cheguei, dei absolvição, perdão, a unção, e a pessoa se acalmou. Porque é próprio desse sacramento trazer a paz. É Jesus que chegou, que me perdoou pelo seu ministro. E a pessoa se acalma. É o alívio próprio desse sacramento, que as pessoas conscientes, que têm fé, percebem e agradecem a Deus. Graças a Deus, o Padre me deu o perdão, o Padre me deu a unção, eu fiquei em paz com Deus, apesar de eu não poder nem falar aqui, mas o Padre me perdoou. Esses efeitos, uma cura, a pessoa fica boa, que também já aconteceu muitas vezes, né? Lá a pessoa parece que vai morrer no outro dia e depois não morreu, voltou a trabalhar, voltou. Só pode ser de Deus. O que nós fizemos? Usamos aquelas palavras que a igreja nos manda usar. E a pessoa volta de novo à luta, volta de novo ao trabalho, volta de novo à sua vida, que não estava podendo fazer antes da unção que recebeu. Meus amados irmãos, as palavras que o padre usa normalmente o padre usa as palavras em latim, quando vê que o doentinho está tão doente, só o padre mesmo vai rezar, está ali isolado no hospital, ou numa casa em que apenas o enfermo é praticante, tem fé, os parentes apenas fizeram um favor de chamar e muitas vezes nem conseguem acompanhar a oração do padre. E o padre usa aquelas palavras: por esta santa unção e por sua piíssima misericórdia, que o Senhor tenha piedade de ti, indulgência de ti, e que perdoe tudo o que pecaste, fazendo com o olho, com a visão, com o gosto, com o ouvido, ou então aquela fórmula que nós temos de hoje, que por esta santa unção, pela sua infinita misericórdia, o Senhor venha em teu auxílio com a graça do Espírito Santo, para que, liberto dos teus pecados, Ele te salve e na sua misericórdia alivie os teus sofrimentos. Esse te salve quer dizer, te perdoe os pecados. Não existe salvação
sem a remissão dos pecados. Depois dessas palavras introdutórias, eu gostaria de lembrar o que o Santo Tomás de Aquino diz. Como é importante é este sacramento para o católico. Como é importante. São Tomás fala que é como se fosse uma preparação imediata para a entrada na cidade santa de Jerusalém. E nós vivemos neste mundo e nós nos preparamos todos os dias com a prática da fé, com a oração, com a caridade, com a vida cristã em família, neste mundo. Nós nos preparamos para que um dia nós possamos entrar na santa cidade de Jerusalém, na glória. E de repente pode aparecer circunstância tal que a gente fala, parece que é agora que eu tenho que entrar, e agora então eu vou me preparar. E um modo que a igreja tem de nos preparar é com a unção dos enfermos. E por isso Santo Tomás fala que é uma preparação imediata, não uma preparação remota, que essa preparação remota é com a nossa vida de fé constante. E a preparação imediata é aquela em que nós chamamos o padre, ou então vamos até o padre. De vez em quando aparecem pessoas que vêm até o padre para facilitar as coisas. Esse sacramento é um sacramento para os vivos, como aquela linguagem tradicional. Existem os sacramentos dos mortos, ou sacramento de mortos, né? E sacramento de vivos. Esse sacramento é um sacramento de vivos. Isso quer dizer que o normal é que antes de eu receber a unção dos enfermos, eu faço uma boa confissão. Como é importante então que eu procure a unção dos enfermos, não quando eu já não posso nem mais falar, mas como eu posso antes me confessar. Talvez seja a última ou a penúltima confissão, Deus é que sabe, ou talvez não seja, porque Deus pode me curar. Muita gente tem medo da unção dos enfermos, mas a unção dos enfermos, se for da vontade do Senhor, bom Jesus, Ele pode nos curar com a unção dos enfermos. E Ele também pode nos preparar para entrar na santa cidade de Jerusalém. É importante então que a gente vá e que a gente procure a unção dos enfermos, mas a gente já não pode nem sequer mais falar. Mas que a gente, olha, eu ainda posso me confessar, posso falar, posso comungar, graças a Deus. Então eu quero receber a unção dos enfermos. Essa unção, ela me dá o aumento da graça santificante, que, por exemplo, já me confessei, já estou na amizade de nosso Senhor, mas aumenta a graça em mim. E, se for também, se eu não pudesse nem falar, a unção dos enfermos, em atenção à fé, ao desejo que eu tenho de receber aquele sacramento, traz para mim a graça santificante. Traz uma graça específica, que é a graça específica do sacramento. Cada sacramento tem a sua graça, chamada graça sacramental. E a graça que esse sacramento traz, em geral, é uma renovada confiança, renova a nossa fé. É Jesus que vem até a mim me confortar, me fortalece contra as tentações do inimigo. O demônio nunca deixa de nos tentar. Enquanto ele puder, ele nos tenta. E nós nunca vamos ter nenhuma outra arma contra o demônio, a não ser a nossa fé, nossa confiança em Deus, os sacramentos. Essa é a nossa arma. O nosso auxílio está no nome do Senhor. E por isso, essa unção dos enfermos pode ser para o pobre, para o letrado, para o não letrado, é para o cristão que abraçou a fé e que ama a Deus e que quer vencer este mundo. E a vitória que vence este mundo é a nossa fé. E por isso nós, com humildade, com amor, recebemos a unção dos enfermos, para ter a paz e também para ter a força para vencer uma dificuldade
dificuldade da doença. Pode ser que Nosso Senhor nos dê a saúde do corpo, mas se Jesus quer já nos chamar, a gente se prepara para isso. Quando a pessoa já não pode nem sequer confessar, mas tem fé, ela pode receber o perdão dos pecados. E também uma coisa que vem sempre com a unção dos enfermos, é a chamada indulgência plenária, que sempre o padre dá para aquela pessoa que tem fé, que tem amor, que tem arrependimento. O doente, a gente chama de bênção apostólica, que o sacerdote dá. Não somente eu recebo o perdão dos pecados, mas eu recebo também com essa indulgência plenária que me é concedida pela igreja, pelo ministro da igreja. Eu recebo o perdão das penas devidas aos meus pecados. É com razão que Santo Tomás diz que é uma preparação imediata para eu entrar pelas portas do céu para ver o Senhor, se for da vontade dele, se ele ainda não quiser que eu permaneça aqui. Nós temos necessidade de receber este sacramento. Muita gente tem medo de receber, não é? Mas muitas e muitas vezes as pessoas falam assim: padre, eu gostaria que o senhor fosse lá, mas eu tenho medo da pessoa ter medo. Não é? Quantas e quantas vezes? Eu nem vou dizer nenhum exemplo, mas todo mundo sabe que há muita gente que tem medo de receber a unção dos enfermos. Esse medo é uma ignorância. Esse medo é uma falta de conhecimento do amor de nosso Senhor. Porque é Jesus que se aproxima, quando um padre se aproxima e oferece a unção dos enfermos. É Jesus que institui esse sacramento. É o ministro de Deus que está ali. Só pode ter bom efeito o perdão dos pecados e talvez até a minha cura. Se eu me curar, é pelo poder de Deus ao receber aquele sacramento. O padre mesmo não tem aquele poder. Ele é apenas um ministro de nosso Senhor. E como é que eu vou ter medo disso? E depois, meus amados irmãos, nós um dia teremos que deixar isso aqui, deixar essa terra, deixar este mundo. E que bom se eu pudesse deixar na paz, depois de pedir perdão a nosso Senhor. Como é que eu vou ter medo? É um medo inexplicável, é uma ignorância. Eu acho que até assim, é uma grande tentação do demônio, que a pessoa vai vencer fazendo um ato de fé. Eu creio em Cristo Jesus, o Senhor bom Jesus, está aqui o seu ministro, ele só pode me fazer o bem, eu quero receber esse sacramento. De que adianta ganhar o mundo inteiro se eu vier perder a minha alma? Está aí, eu continuar na minha miséria, sem fé, ou agora eu fazer um ato de amor, eu ser uma criança de Deus e receber com humildade esse sacramento. Que beleza para o cristão receber com lucidez, com fé, com gratidão ao Padre que veio ali trazer este sacramento que Jesus fez para os seus enfermos, para os seus fiéis, para os seus redimidos. O importante é a gente rezar pelo Padre e agradecer a Ele. Padre, muito obrigado porque o Senhor veio aqui trazer para mim esse sacramento. Que honra, que privilégio, que muitas pessoas não têm. E depois, com certeza, o padre nem sempre consegue. Mas também nós temos muita ocasião de quando as coisas são bem complicadas, de um padre não somente trazer a unção dos enfermos, mas trazer também a comunhão. Nem sempre a gente vai conseguir, porque a gente tem que dar os descontos para o padre, né? Nem sempre o padre consegue vir aqui para trazer também a comunhão, dependendo das circunstâncias. Mas as pessoas que estão em casa, que têm esse privilégio, agradecer sempre a Deus, nosso Senhor.
Quero terminar falando uma palavra sobre o ministro e sobre o sujeito que recebe a unção dos enfermos, para lembrar para a gente. Quem dá a unção dos enfermos é sempre o sacerdote. Bem que os sacerdotes gostariam de que outras pessoas, talvez um diácono, mas o diácono não pode fazer a unção dos enfermos, fazer aquela cerimônia, celebrar aquele sacramento. Só os sacerdotes podem fazer, por instituição de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem pode receber a unção dos enfermos? Os católicos, só os católicos. De vez em quando alguém fala assim, padre, tem uma pessoa aqui, nem católica é essa, eu podia vir aqui. Se não é católica, gente, não adianta chamar o padre. Devemos chamar o padre para os católicos, a não ser que aquela pessoa se converteu, né, ouviu falar, se instruiu e agora se convenceu que precisa, que quer receber, mas é para os católicos. E outra coisa mais, é preciso que o católico tenha o uso da razão. Então a gente só chama o padre para aqueles católicos que já são adultos, né? Ou então são já capazes de cometer um pecado. Então as criancinhas pequenininhas que se batizaram, ainda que falem mamãe e que sorriem, mas que não são capazes ainda de cometer um pecado, não precisa chamar. Para os pecadores arrependidos, que nós chamamos para a unção dos enfermos. Também é preciso que a pessoa tenha a intenção de receber esse sacramento. Se, por exemplo, um católico vive uma vida tão miserável, tão no pecado, nunca reza, nunca vai a uma missa, nunca reza um terço, se aborrece com quem reza e agora está no hospital, não deu sinal de conversão, não deu sinal de mudança de vida, o sacramento também não vai adiantar nada. Porque é preciso que a pessoa tivesse a intenção de receber. E ela não tinha. Ao contrário, até fugia e não gostava. Não tem intenção de receber. Não adianta chamar o padre. De vez em quando assim, a pessoa levava uma vida ruim, não rezava, não queria saber, criticava quem rezava, criticava o padre, criticava a missa, criticava os sacramentos. E agora está muito ruim, não vamos chamar o padre para dar o sacramento? Se essa pessoa se converteu e está chamando, pode chamar. Mas se essa pessoa não deu sinal de mudança, não é agora que uma unção dos enfermos vai mudar a vida daquela pessoa. Porque é para os que têm fé e que rezam e que esperam se salvar, e que são crianças de Deus e que amam nosso Senhor e que querem o perdão dos seus pecados e que expressam isso de alguma forma. Nós expressamos que nós queremos a unção dos enfermos quando nós levamos uma vida de fé. Vamos à missa, nos confessamos, mesmo que a gente esteja no hospital e a gente não peça, existe sim uma intenção de receber, que a gente chama de intenção implícita. Era uma pessoa de fé, pode dar os sacramentos, que vai valer a pena, que vai surtir efeito. Se precisar de perdão dos pecados, Deus vai conceder, porque ela pedia com a sua vida de fé, a sua vida de oração. Quero também lembrar que é necessário que a pessoa se encontre em perigo de morte, ou em perigo de vida, né? Se alguém quiser usar outra expressão, e tem que ser por doença, ou por uma idade bem avançada. Então, se eu estou em perigo de vida, porque estou ameaçado de morte, não é extrema-unção que eu preciso receber, eu preciso fazer uma boa confissão, receber a Jesus, a Santíssima Eucaristia, e levar uma vida digna de cristão. A unção dos enfermos é para os doentes, ou para as pessoas já fraquinhas na sua idade avançada.
Gostaria, por fim, de dizer que se nós chamamos o padre e o padre veio e a pessoa faleceu antes que o padre chegasse, o padre pode dar unção dos enfermos, dentro daquela de 1 hora, 2 horas. O padre vai dar sob condição. Chamamos, né? Nem sempre o padre consegue vir na hora, se ele vier. Né? Agora, quando falece alguém que estava essa pessoa mesma pedindo o sacerdote, a gente tem que ter esperança. O padre não pôde vir, porque nem sempre o padre pode vir. Mas a pessoa tinha fé, aguardava. O padre não veio, mas Jesus veio. Nosso Senhor atendeu, nosso Senhor socorreu, porque Ele usa os seus ministros, mas também Ele pode fazer perdão, dar a graça sem os seus ministros, no caso de necessidade. Para que não aconteça, o padre não veio, ficar aborrecido com ele, acho que a pessoa não, se a pessoa chamou, rezava e guardava e o padre não veio, Jesus veio. Nosso Senhor vem sempre, é poderoso. E o padre chegou atrasado, devemos agradecer, padre, o senhor não pôde aparecer na hora, mas o senhor dá uma bênção para nós, ou então ainda dá tempo, faleceu faz 1 hora, faz meia hora, faz 20 minutos, é possível ainda. O padre vai dar o sacramento sob condição. Meus amados irmãos, quero terminar minhas palavras agradecendo a nosso Senhor. Até nós conversamos há pouco tempo. Eu não quero que agora, eu seja culpado de que o padre seja mais chamado do que antes, porque nesta cidade, os enfermos que estão nos hospitais e em casa recebem muito a presença do padre. Talvez esta cidade do Senhor Bom Jesus seja uma das cidades do mundo que mais é assistida pelos sacerdotes. E nós devemos então agradecer muito ao Senhor Bom Jesus nesse dia. A nossa cidade tem assistência dos padres aqui da administração apostólica, dos padres aqui da diocese. Quantas vezes quando eu estava aqui, chegava no hospital, chegava outro padre também. A família chamou e os padres foram. Então vamos agradecer a nosso Senhor. Esse sacramento da unção dos enfermos que Jesus criou para nós, ele é praticado, ele é exercido pelos nossos sacerdotes aos fiéis, com muita constância, com muito amor, com muita frequência, e que nosso Senhor abençoe esses sacerdotes. Deixemos também aos pés do Senhor Bom Jesus. Senhor, que eu tenha a grande graça de quando eu ficar enfermo, a alegria de convidar o padre, e ele vir à minha casa, ou ao hospital, e me dar a unção dos enfermos, a comunhão e a bênção apostólica, e eu assim ficar preparado para a entrada no céu, ou se ele quiser me curar, voltar de novo à prática da vida cristã junto com os meus. Que São Tiago nos abençoe e que se cumpra entre nós com alegria e com amor este seu conselho. Está enfermo algum entre vós? Mande chamar os presbíteros da igreja e estes rezem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor.